Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, Jesus Cristo, ele nos faz uma exortação sobre o seguimento. Porque Jesus, ele atrai a cada um de nós a ele. Mas quando nós chegamos até ele, ele também nos dá as condições para permanecermos nesse segmento. É como numa escola, num curso, ou em alguma coisa que nós temos o interesse de fazer e chegamos lá, quando nós vamos fazer o contrato do curso, eles vão nos dar as condições para permanecer naquele curso, para perseverarmos e alcançarmos o fim último, que é a conclusão daquilo que nós vamos aprender para depois exercer finalmente. Por isso que Jesus Cristo, aqui, ele está nos chamando a atenção sobre a forma verdadeira de seguimento. E ele vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja que essa ideia de renúncia de si mesmo significa renunciar à própria vontade, a vontade desordenada, a vontade pecaminosa, para que nós possamos realmente fazer em nós a vontade de Deus, para que nós possamos ser imitação perfeita de Cristo, porque Jesus Cristo mesmo disse: não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Assim também nós devemos viver, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos envia, daquele que nos chama, daquele que realmente nós convivemos dia após dia, que é o próprio Deus. E na imitação de Cristo, nós vamos aprendendo a fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus Cristo fala de duas coisas para o nosso seguimento, um verdadeiro seguimento. Ser capaz de renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus e tomar a cruz. Tomar a cruz significa o quê? Significa abraçar as tribulações, as dificuldades do nosso dia a dia. Tomar a cruz significa aceitar as limitações que nós mesmos temos. Às vezes, aqueles pecados, aquelas dificuldades, aquelas fraquezas. E nós precisamos aprender a tomar essa cruz, porque se a gente não toma essa cruz, nós nunca vamos realmente conseguir vencer essas dificuldades. Por isso que Jesus Cristo, ele coloca isso, né? A cruz é o símbolo que remete ao pecado da humanidade, mas é o símbolo de morte que vai transformar-se em símbolo de vida, em sinal de vida, em instrumento de salvação. Por isso que precisamos sim dar esse passo cada vez mais fortificado na graça, para que possamos abraçar essa cruz de cada dia, porque é a cruz de cada dia que vai nos santificando, é a cruz de cada dia que vai nos convertendo, é a cruz de cada dia que vai realmente possibilitando que nós possamos perseverar, amadurecendo humana e espiritualmente, para chegarmos e alcançarmos aquilo que é o fim último, que é a vida eterna. Depois, Jesus Cristo, ele vai nos fazer uma exortação, depois desse chamado ao seguimento. E ele vai dizer: de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Aqui Jesus Cristo, ele não está falando de vida biológica, de vida nessa terra, porque todos nós vamos perder essa vida, porque todos nós que nascemos só temos uma certeza, que é morrer para esse mundo, para adentrar na vida eterna.
Mas Jesus aqui está querendo nos chamar a atenção sobre essa renúncia e sobre essa cruz. Porque se a gente ficar muito focado com os olhos nas coisas materiais, nós começaremos a viver de acumular coisas e não viver daquilo que é, realmente o grande desejo que deve estar no nosso coração, que é o desejo das coisas celestes, das coisas sagradas. Por isso que ele vai nos chamar a atenção nessa exortação. O que adianta nós sermos ricos nessa terra, termos muitos bens, termos muitas coisas, se nós perdemos a própria vida? E depois ele ainda vai nos dar um último ensinamento. E aí ele vai dizer sobre a conclusão dessa obra de salvação que precisa acontecer na nossa vida, desse caminho que nós percorremos com ele neste mundo. E ele vai dizer que no fim dos tempos, e esse fim dos tempos significa a nossa morte corporal e também a nossa passagem, o juízo particular e o juízo final, essas duas realidades. E ele vai dizer que nesse fim o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Veja que nós receberemos na eternidade aquilo que realmente nós vivemos nessa terra. Se nessa terra nós vivemos as coisas celestes, se nessa terra nós vivemos o verdadeiro seguimento de Cristo, na eternidade nós receberemos 100 vezes mais de tudo isso que nós lutamos para viver aqui nessa terra. Se nós aqui nessa terra buscamos as coisas materiais, se nós buscamos muito mais os bens passageiros, nós vamos também, realmente, infelizmente, perder aquilo que é eterno e pleno no céu, que é a presença do próprio Deus. Por isso que Jesus ele vai nos exortar a estar na sua presença, mas renunciar à própria vontade, porque a nossa vontade não sabe o que pedir, não sabe o que realmente desejar. E precisamos abraçar a cruz. A união dessas duas coisas vai sempre nos fazendo ter essa docilidade para fazer a vontade de Deus, para permitir com que a obra de salvação de Deus aconteça na nossa vida. Aí sim, nós não ficaremos ganhando coisas nessa terra, mas seremos capazes de unicamente lutar nessa terra para alcançar as coisas eternas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.